10 entrevistas. Das 10, 7 foram negadas. Oi, pessoal, estou aqui hoje com o José. O José, ele é médico empresário, tem uma empresa de muito sucesso. Ele que foi aplicar agora para o Visto F1 para viajar junto com uma das filhas dele, que está em idade escolar, inclusive. É um cara que já fez mais de 50 viagens internacionais e que quase foi negado, mas que conseguiu aprovar para estudar inglês na Flórida. Então hoje a gente vai bater um papo e o José ele vai contar para vocês como que foi todo o processo, como que foi a entrevista, o que que o Consul falou, e acreditem, vocês vão surpreender porque aconteceu com ele coisas que raramente a gente vê acontecer. Então, para você que é empresário e que está achando que fazer o seu visto vai ser fácil, fica com a gente que eu acho que você vai se surpreender. Vamos lá? Então, José, muito obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo e ajudar o pessoal. Conta pra gente, então, como que foi que surgiu essa ideia de fazer inglês nos Estados Unidos. Então, 13 anos atrás eu comecei minha empresa, né? A gente fabrica produtos médicos e basicamente todos os meus fornecedores são fornecedores internacionais. Portanto, o inglês é algo do meu cotidiano e eu falo inglês. Mas à medida que a empresa foi crescendo, meu nível de inglês não acompanhou. Então, acho que hoje eu preciso ter um nível de inglês muito melhor do que o nível que eu tenho. Meu nível é um nível intermediário, eu me comunico razoavelmente bem, entendo razoavelmente bem, mas todo mundo sabe que eu não sou um nativo, o sotaque é muito forte e tal, eu tenho que melhorar bastante isso. Legal, então você decidiu que você queria tirar então, um visto F1 para poder estudar inglês. E de onde que veio a ideia da Move? Como que você conheceu a Move? Então, eu conheci a Move pela internet, né, pelo YouTube, e eu vi que era uma empresa muito séria, eu vi reviews das pessoas que utilizaram o serviço e realmente fez toda a diferença. Hoje eu vejo que se eu tivesse feito sozinho, que a maioria das pessoas pensa assim, o cônsul quer apenas ver que eu não vou trabalhar lá, eu não vou trabalhar na construção civil. Não é isso. Não é isso. É claro que eu não vou trabalhar lá nos Estados Unidos, né? Eu não preciso trabalhar lá e ainda assim não foi fácil. Foi difícil e se eu não tivesse me preparado, eu não ia ter conseguido. Foi que legal, isso é importante das pessoas saberem, né? Eu já vi tantos casos onde a pessoa é um empresário de sucesso, como você, e acha que não, mas eles não vão me confundir com a pessoa que eles querem barrar. As pessoas precisam entender o seguinte: o cônsul, ele quer barrar absolutamente qualquer um que ele entende que tem uma intenção diferente do visto que ele está aplicando. Então, tem muita gente que tem dinheiro que aplica para um visto F1 por causa dos benefícios do visto F1, porque a pessoa pode morar legalmente, não paga imposto de renda que tem no Brasil e tudo mais, e a pessoa está com a intenção de aplicar para um visto de trabalho. Então, o conselho sabe que existe esse tipo de coisa, ele quer barrar essa pessoa também. Então, para você aprovar um visto, você sendo uma pessoa com uma situação humilde, com uma condição simples, ou você sendo um empresário de muito sucesso, servidor público, não importa, todo mundo vai ter um calo ali que a gente precisa resolver. Então, tenham muito cuidado em relação a isso. Não achem que existe um perfil mágico. Isso vale, inclusive, para as pessoas que estão assistindo e que pensam, pô, mas quer dizer então que se eu não tenho um perfil de empresário, eu não vou ser aprovado? Absolutamente não. O conselho olha sobre óticas diferentes, né? Então, quando é um empresário de sucesso, ele vai olhar sobre uma perspectiva, quando é uma pessoa humilde, ele vai olhar sobre outra perspectiva. Todo mundo tem pontos fortes, pontos fracos, é muito sobre poder ponderar tudo isso e definir a melhor estratégia e levar para o cônsul, né, para ele poder sentir aquela confiança. Mas legal, fico feliz de saber que a mentoria ajudou. Ajudou bastante, porque o objetivo, claro, ele vai ter o objetivo ali também de filtrar pessoas que vão para trabalhar, mas no caso de outras pessoas, ela pode estar aplicando porque ela quer um caminho para fazer um EB5, um visto de investidor lá dentro, um EB2NW, um outro visto qualquer que não seja o fundamento ali. O cônsul ele quer saber o seguinte: você quer ir mesmo para estudar? Quer estudar e vai voltar? Pronto, é isso. Então, não é questão de você, não, eu tenho dinheiro, vai dar certo. Não, não é isso. José, vocês fizeram entrevista em que cidade? O consulado aqui mais próximo é o de Recife, né? Então, eu moro em João Pessoa, a gente viajou na noite anterior, ficou num hotel muito próximo ao consulado, foi muito legal. Dava para ir andando do hotel para o consulado, isso ajudou bastante. A gente já deixou celular, chave de carro, o relógio, já ficou tudo já no hotel, não precisei usar o locker do consulado, então ajudou bastante. A gente chegou andando, era 7h30, estava marcado para 7h45. E aí, na fila, né? Na fila, muita gente, aquela tensão. E
a menina saiu procurando três coisas, né? Se a gente tinha a foto, a DS e o passaporte. Basicamente, do lado de fora foi isso. Então, tinha uma fila do lado de fora e ela saiu filtrando por isso aí. Quem é que estava com foto, a DS e os passaportes. E aí, quando chegou no horário de vocês, vai guiando a gente pelo caminho. O que que aconteceu? Você entregou tudo isso ou eles só perguntaram para ver se você tinha? Pergunta e deixa com a gente. Ou seja, ele só confere para ver se está lá todas as fotos, todos os passaportes e todas as DS. Se tiverem, ela dava lá tipo um cartão para você ficar na fila. E aí essa fila ia entrando aos poucos, que já era o detector de metais. Então você passava no detector de metais e ainda com seus documentos. Então tá com a parte lá de documento, diploma, contrato social da empresa, certidão de casamento, essas coisas. E depois de passar no scanner lá, no detector de metais, a gente vai para uma mesa e a menina confere de novo esses documentos, mas agora ela já vê assim, é visto F, é. Então onde está a taxa SEVES e onde está a impressão do I-20. E aí ela conferiu os I-20s e conferiu a taxa SEVES, e aí encaminha a gente, que eu acredito que seja agora já para o CASV, porque o CASV lá em Recife é dentro do consulado, que a gente entra numa outra fila, então já é a terceira fila, que é a fila para você colher as digitais. Né? Então, vai todo mundo ali colhendo digital, você vai vendo, vai um por um, e você vai acompanhando todas as outras pessoas e passando lá no guichezinho para colher as digitais. Depois das digitais colhidas, a gente volta para uma outra sala, onde eles chamam as pessoas pelo nome. Então, sai chamando fulano de tal e família, fulano de tal e família. E aí sim você entra na fila, que é a fila onde você vai ser entrevistado. E nessa fila você começa a escutar o que todas as outras pessoas estão respondendo, e se os vistos estão sendo aprovados, e se estão sendo negados. E no caso da gente, eu pude acompanhar 10 entrevistas. Das 10, 7 foram negadas, 3 foram aprovadas, contando com a minha. Portanto, eu só vi duas entrevistas sendo aprovadas, né? E com a minha foi a terceira entrevista aprovada, né? E o pessoal vai respondendo e todo mundo fica ali. Você tenta não vir, é claro, a Move preparou muito bem a gente. Preparou, olha, eu estava pronto. Eu estava pronto para responder qualquer coisa. Não tinha como, realmente, não tinha como negar, porque eu tinha resposta para tudo. O preparo foi muito bom, a Move me preparou muito bem. Então, ele não fez nenhuma pergunta para a qual eu já não tivesse treinado antes. Todas as perguntas que o cônsul fez, eu já sabia como responder da melhor forma, dentro da verdade, sem inventar nenhuma conversa, só falando a verdade, apenas expondo da melhor forma. Isso foi muito importante, né? Teve uma hora que ele tentou fazer até uma pegadinha, que vocês também prepararam a gente para isso. Meu visto, o tempo que eu vou estudar são 10 semanas. E aí ele perguntou assim: você vai ficar 10 meses lá? E depois você vai fazer o quê? E aí eu já estava preparado para dizer, não, não são 10 meses, são 10 semanas, né? Porque eles têm a mania, né, de fazer essa coisa para ver se cola, e se você tenta não contestar, né, de repente você acha, não, ele falou 10 meses, eu vou deixar quieto e tal, não. E aí eu falei, não, não são 10 meses, são 10 semanas. Foi bem tenso, né, mas eu estava muito bem preparado. Você falou muita coisa importante aqui. Esse negócio da fila, da ansiedade da fila, é uma coisa que tem que ser muito gerenciada, né? Porque você está vendo, né? Tem vários guichês ali, você vê o cônsul perguntando, você ouve a pessoa respondendo, e aquilo vai trazendo uma ansiedade. E se fala muito isso na mentoria, né? Porque você tem que se blindar desse momento, porque, olha só, você viu 7 pessoas sendo negadas, 2 pessoas sendo aprovadas, isso podia ter entrado na sua cabeça e prejudicado o seu desempenho na entrevista de você contar a sua verdade. Então, tem que estar muito ciente de que não importa o que acontece com os outros, o que planejou fazer é o que importa, né? Então, durante todo o tempo que eu estava escutando aquilo, apesar de estar escutando, na minha cabeça eu ficava, cara, eu vim aqui para contar isso. Eu vou contar por que eu quero ir, eu vou contar por que eu quero voltar e eu vou contar por que que isso é importante para mim. Então não importa o que eu estava ouvindo ali, não importa a cara que o cônsul ia fazer para mim, se ele ia fazer cara de riso, se ele ia ser legal comigo, se ele ia ser chato comigo, eu ia contar o que eu tinha para falar, né? Agora é tenso porque você tem basicamente uma entrevista dura o quê? 2 minutos, 3 no máximo. 2 minutos, você tem 2 minutos para
tomar uma decisão importante ali na sua vida, né? Então é tudo definido em 2 minutos, né? Uma coisa que demorou 45 dias de preparação. A gente procurou vários estados, a gente procurou várias escolas para que uma fosse a escola que eu queria, que tinha pouco aluno na sala de aula, que o período coincidisse com as férias das meninas, para que eu pudesse ir com elas. Então foi um enorme trabalho de 45 dias e tudo ia ser resolvido ali em 2 minutos. Então é tenso, e se você não tiver preparado, vai dar errado. É verdade, cara, é verdade. Mas o mais importante é o que você falou, você estava com a verdade, né? As pessoas, elas subestimam o poder da verdade, tanto do ponto de vista psicológico, de você saber que você está falando a verdade, consequentemente, eu não estou preocupado, eu venho aqui contar uma história, eu não estou devendo nada a ninguém, tudo que eu tenho falado para falar que é verdade. E tem muita gente que procura move com negativo, e quando você vai vasculhar o que aconteceu, como que foram as negativas, foram colocadas várias coisas na 10-160 que não eram verdade. E a pessoa achava que estava subindo o nível dela e que isso ia ajudar, isso não ajudou, atrapalhou. Então, a verdade, ela sempre é o melhor caminho, principalmente para você estar em paz de espírito, de saber que eu vou para a entrevista, eu vou conversar com o cônsul, eu não devo nada, então eu não preciso ficar com medo do que vai ser perguntado para mim. E aí você foi chamado, então, para a entrevista, e como que foi a primeira pergunta que o cônsul fez para você? Logo que a gente chegou, né, aquela tensão, né, põe a pastinha ali em cima do balcão, aquela voz metálica do outro lado, né, eu ainda na dúvida se ele ia falar comigo em português ou em inglês. Mas aí ele começou falando em português. Aí ele perguntou pra gente: o que é que você vai fazer nos Estados Unidos? E aí eu falei, né? Falei, ó, eu vou estudar, disse o tempo que ia estudar, disse onde estudar, o nome da escola e tal. E aí ele passou para a próxima pergunta. Legal, qual que foi a segunda pergunta, então? Então, eu acho que na segunda pergunta ele tinha olhado na minha DS, né? E ele perguntou: você é médico de quê? E aí eu respondi, né? O que é que eu fazia e tal, que eu sou médico, mas também que eu sou empresário já há vários anos, né? E aí ele perguntou quanto tempo a gente ia ficar lá. Também respondi a verdade, o jeito que estava respondido na DS. E aí perguntou se ia com a família. E claro, e perguntou por quê, né? Mas por que vai com a família? É bastante tempo, né? Então não dá para ficar separado. Eu acho que até o meu rendimento é melhor perto da família. Imagina, ficar esse tempo todo separado, a família aqui, tal. Então, e aí ele foi a hora que ele jogou aquela pegadinha lá dos 10 meses, né? E aí, você vai ficar 10 meses e tal. E eu, não, a gente vai ficar 10 semanas, né? E aí ele perguntou o que era que eu fazia na minha empresa, o que é que minha empresa fazia. Depois ele perguntou quanto eu ganhava, eu também respondi de acordo com o imposto de renda e com o que estava lá na DS. Então, apesar de que ele não pediu documentos, o único documento que ele pediu foi certidão de casamento e a certidão de nascimento das duas meninas. Então, ele não pediu nenhum comprovante de renda, nada, mas eu coloquei o que estava no imposto de renda. Eu tinha extratos bancários para provar também, então estava tranquilo. E depois, quando ele perguntou quanto eu ganhava, e aí foi a pior hora, porque aí ele pegou e ele falou assim: eu vou lá dentro confirmar algumas coisas. Ixi. Cara, e o homem some da frente da janela lá e deixa eu e minha esposa sozinho em pé e um olhando para a cara do outro assim. Esse cara demorou uns, sei lá, uns 4 minutos, mas eu acho que foi assim 2 horas. 2 horas, o cara não voltava, velho. E o povo sendo liberado nas outras entrevistas, e eu em pé ali, sem ninguém. E o que ele estava fazendo lá dentro? Ele foi buscar no Google alguma coisa, ele foi buscar minhas entradas anteriores nos Estados Unidos. O que é que ele foi ver? E se de repente ele viu uma coisa e interpretou errado? Será que ele foi buscar o site da minha empresa? Eu não sei o que ele foi fazer, entendeu? Mas aí ele volta, e quando ele volta, aí ele já pergunta se a gente tinha alugado alguma coisa lá. Vocês já alugaram a casa? E aí eu disse que não tinha alugado ainda, que estava olhando, que já sabia mais ou menos bairro, mas que ainda não tinha alugado nada, né? E aí ele começou a demonstrar uma certa preocupação com a data da volta. E se a gente ia voltar, perguntando assim, mas você vai voltar e a família vai ficar? Eu falei, claro que não, como é que eu vou separar da minha família, né? E assim, olha, mas você tem que voltar no meio de março, como tá aqui e tal. Eu disse, mas é claro que eu vou voltar.
vou voltar, eu tenho minha empresa para tocar aqui, as meninas têm escola, lógico que a gente vai voltar como está aí. Aí, eu não sei se você vai colocar essa parte no ar, né? Mas aí ele falou, você, se você não voltar no meio de março, eu vou botar um aviso aqui, que se você não voltar no meio de março, a próxima vez que você vier tirar um visto aqui, você vai ter problema. E aí eu disse, não se preocupe, eu vou voltar no meio de março, eu vou estar aqui, vou estar de volta ao Brasil. Então ele se mostrou muito preocupado com a história da gente não voltar. Por algum motivo, ele, não sei, por ele achar que de repente eu teria condições de ficar lá, ele ficou preocupado e achando que eu não queria voltar, o que de fato não tem pé nem cabeça, né? As meninas estudam aqui, minha empresa é aqui, é claro que a gente vai voltar, não tem nenhum perigo da gente ficar lá. Mas eu notei que a insegurança dele, eu acho que pela Flórida ser um lugar onde muito brasileiro vai e fica, né? Então eu entendo, se de repente eu tivesse me inscrito para uma escola em outro estado, eu acho que ele não teria ficado tão preocupado. Mas como era a Flórida, eu entendo quantas vezes, quantas pessoas foram e disseram que iriam voltar e não voltaram, né? Estão aí na região da Flórida, né? Então era difícil, eu sabia que era difícil justamente por causa do estado, porque eu queria Orlando, mas eu queria Orlando por quê? Porque de Recife só tem voo direto para Orlando, não tem para outro lugar, né? Então é muito difícil para eu chegar no Texas, para eu chegar em Nova York, tudo tem que pegar uma conexão, e eu viajo com duas crianças pequenas, é difícil para mim, então não tem nada a ver com querer ficar, né? Era simplesmente a comodidade mesmo. E claro, Orlando é uma cidade legal, tem muita coisa para fazer, então também ajuda, mas a conexão é muito importante para mim. E a escola foi muito importante, porque várias escolas queriam que eu ficasse mais do que 3 meses. E isso era impossível para mim, eu não posso ficar tanto tempo fora das minhas atividades, né? Então, a escola que a gente escolheu foi muito importante de novo, a Move me ajudou nisso, né? A escolher uma escola que fosse compatível com o tempo que eu podia ficar. E eu também queria uma escola com poucos alunos na sala de aula, isso era outra coisa importante. Como é que eu vou para aprender inglês numa escola que tem 20 alunos na sala de aula? Eu não vou aprender inglês, não tem sentido isso. Então, uma escola que tem 4 alunos por sala, 5 alunos por sala, isso foi muito importante, de novo foi a orientação da MUV para a gente achar essa escola. Então, eu acho que ajudou muito e eu acho que vai ser uma experiência muito bacana para mim e para a família toda. Legal, mas aí você não contou como que foi que o cônsul deu a notícia? Ele digitou há muito tempo, ele deu no susto, de onde que veio essa aprovação? Depois que eu falei que não, olha, a gente vai voltar, não tem isso, a gente não alugou ainda, mas a gente vai voltar. Aí ele pegou os passaportes e tudo e disse, olha, nós não costumamos aprovar esse tipo de visto, mas o caso de você está aprovado. Nossa. E aí a E gente ficou aí? lá feliz, né? A gente fica feliz porque vai dar certo, a gente vai ter essa experiência legal. Mas ele ainda falou, olha, nós não costumamos aprovar. Eu não sei se é porque ele não costuma aprovar. Eu acho que, de novo, foi o local que pesou muito, né? Orlando. O cara pensa, pô, esse cara vai estudar inglês em Orlando? Esse cara vai passear lá em Orlando, né? Tal. Eu fiquei até assim, surpreso, né? Por que não? Por que não aprova esse tipo de visto? Creio eu que é pela possibilidade da pessoa usar o visto para residir lá ao invés de estudar. Sim, e é exatamente isso, né? Quando ele fala esse tipo de visto, ele não está falando o visto F1 para estudar inglês nos Estados Unidos. Não é, porque tá aprovando um monte de gente. Ele está falando do quê? Do visto F1 para o empresário na Flórida, no contexto que você tá e tal. Então, ele fala num pacote fechado ali, do tipo, olha, esse teu perfil aí é um perfil desafiador pra caramba de aprovar, porque a gente deve ver muita gente que vai e não volta. Então, temos pé atrás aqui. E aí a Flórida com certeza foi um fator que deixou o cara inseguro. Por isso que nós sempre falamos na Move. É preciso bolar uma estratégia que seja extremamente coerente. O visto de estudante, eu falei isso em todo vídeo, eu vou repetir isso em todo vídeo, ele é uma soma de pequenas boas decisões. Não existe uma renda alta que resolve, não existe uma empresa para voltar que resolve, nada vai resolver um visto por si só. Você tem que tomar boas decisões para no final consolar e falar, beleza, esse é teu perfil aqui, eu estou de acordo com ele, eu vou te deixar entrar no país. Agora as pessoas acham que não, eu tenho uma grana, vai aprovar, mas em hipótese alguma você tá aí, prova viva de que o cara quase que ele não te aprovou. E ele verbalizou isso, que eu achei curioso. Ele verbalizou, e a gente não aprova esse tipo de visto, mas eu vou aprovar. Ou seja, você estava preparado, porque contra talvez as diretrizes ali que ele tenha,
ele resolveu dar um voto de confiança porque você respondeu de uma forma que ele entendeu que você ia voltar de verdade. Legal demais. Com certeza foi isso. E é claro, eu não quero de fato ficar, eu tenho que voltar. E vai ser muito legal poder realmente aperfeiçoar a língua durante esse período e estar numa cidade que é fácil para que eu possa chegar, é fácil para eu voltar, né? Uma cidade que tem um clima agradável, uma cidade que tem muita coisa para fazer no período em que eu não estiver na escola. As meninas eu tenho certeza que vão adorar também. Então, foi muito bom, cara. Eu estou muito feliz porque vai ser uma oportunidade incrível, não só para mim, não só para o inglês. É claro que isso foi o que me levou a fazer. Eu realmente preciso melhorar, mas todo mundo vai sair ganhando. As meninas vão sair ganhando, a minha esposa vai sair ganhando, todo mundo vai voltar de lá, assim, engrandecido pela experiência. E eu só tenho a agradecer à Move por ter nos ajudado nesse caminho, ter ajudado a achar uma escola legal, ter ajudado, ter me preparado aquela entrevista que a gente faz a simulação da entrevista, né? Aquilo foi muito importante, ou seja, ali a gente treina tudo. Nenhuma dessas perguntas que ele me fez foi uma coisa inesperada e que eu fiquei pensando, e agora, o que é que eu vou falar? Não, eu já sabia como responder todas essas coisas, né? Então foi muito bom e eu só tenho a agradecer a vocês da MUV. Imagina, a gente que agradece de verdade, assim, ficamos muito, mas muito felizes de fazer parte dessa história, né? É um projeto de uma vida. Pô, você tem filhas pequenininhas que já vão crescer com uma experiência internacional, vão praticar inglês também, né? Eventualmente vão voltar com inglês melhor do que o seu. Tem que estar preparado para Com isso. certeza. É bem possível. Legal, José. Bom, te agradeço demais, viu, cara? E o que acontece? O visto de estudante, o visto de turista hoje em dia não é mais igual ele era em 2017, 2016. As pessoas têm que entender que as coisas elas estão diferentes. O volume de brasileiros que foram aprovados nos últimos anos ele cresceu muito. No passado, por exemplo, foram mais ou menos 800 mil vistos americanos emitidos para brasileiros. Então, esse número está crescendo, mas a notícia é boa. Eles acabaram de divulgar uma matéria falando que eles têm como objetivo emitir em 2023 1.200.000 vistos para brasileiros, ou seja, eles estão abertos a isso, mas isso também acompanha um pouco o aumento da demanda, né? Então tem muitas pessoas aplicando, tem muitas pessoas querendo viver uma realidade diferente, fazer turismo, estudar, enfim, e se mudar também, né? Então por que não? Tem muitas pessoas que estão aplicando para vistos de residência permanente e eles estão tentando lidar com isso daqui, só que o volume é muito maior do que a demanda, então não tem como aprovar visto americano sem preparação. Acontece uma azar ou outra, uma sorte ou outra por aí? Acontece, mas aí é você brincar muito com a sorte. Então entendam que, cara, não importa qual visto você vai tirar, se prepara. A gente pode te ajudar. Na Move nós temos a melhor mentoria de visto F1 do Brasil. A gente pega o processo de ponta a ponta. E durante a mentoria você é guiado por várias etapas. Então tem reunião de estratégia, tem planejamento orçamentário, tem matrícula com a escola, tem apoio com a 1060, vai ter treinamento para entrevista. A simulação da entrevista é, na minha opinião, a melhor parte da mentoria, porque é quando você pega aquela estratégia definida no início e você estressa ela para cenários onde você pode ser colocado contra a parede, você saber exatamente o que você tem que falar, sempre levando a verdade, mas estruturando a verdade de uma forma que atenda o que o cônsul quer. A gente também faz visto de turismo e tem a mesma simulação de entrevista, então se você quiser a nossa ajuda, aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo, tem um link, clica lá, preenche, e você vai receber um contato no WhatsApp. Caso você já esteja nos Estados Unidos e você queira fazer, por exemplo, uma mudança de status ou uma extensão do status de turista, aqui no mesmo link a gente consegue te ajudar. Preenche aqui que a gente te direciona para quem vai resolver isso para você, tá bom? Então, José, é isso, meu amigo. Eu te agradeço imensamente por compartilhar a sua história aqui. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai ser poupado de problema por ver a decisão que você tomou, de contar com ajuda, né? E de ver que não é tão simples assim. Não é porque eu sou grande empresário que de repente tudo vai dar certo com um toque de mágicas. Não é assim. Então, que muitas pessoas entendam que tem que se preparar. E se você não é um grande empresário, você entende que aí você tem que se preparar mais ainda, porque a sua realidade ela é outra, são outros desafios completamente diferentes do que o José falou aqui. No canal da Movie a gente tem vários vídeos em que a gente conta histórias de diferentes pessoas. Então, meu amigo, te agradeço muito. Parabéns pela conquista. Depois, quando você voltar, conta pra gente como que foi. Tá bom? Obrigado, obrigado aí o pessoal todo da MUV, o apoio de vocês fez toda a diferença, sabe? Até um aviso aqui que o pessoal tá assistindo, o pessoal pensa assim, mas será que é caro tal? Para quem paga em real, o cara pode achar que é salgado, mas depois você vê, cara, é tanta responsabilidade que a Move tem. Um detalhe digitado errado, um nome errado, e vai dar tudo errado, sabe? Ele errou o número do seu passaporte ali na DS.
errou o número do passaporte no I-20, o nome não saiu correto. Imagina o trabalho que isso dá e o número de pessoas que isso envolve. É muita coisa, é muito detalhe, é uma responsabilidade grande. Então, eu acho que vale muito a pena, até porque a aplicação em si é cara. Você faz lá 4 DS, cada DS é o quê? $185, né? A taxa CEF eu acho que é $350. Uma matrícula numa escola é $200. Então, aqui por cima, 4DS é 800, 200 da matrícula. A gente está falando de $1.350, incluindo a taxa CEF. E se você não se preparar bem, você vai perder todo esse dinheiro. Você vai perder tudo. E não é o dinheiro, porque, sinceramente, o pior é que você vai perder a oportunidade de estudar um bom tempo e de evoluir como pessoa. Então, vale super a pena. Meu conselho para quem está assistindo é, olha, é barato. Vale muito a pena. Legal, e é isso, né? E no final das contas, se a pessoa for negada para reverter depois, é extremamente mais complicado do que aprovar o visto no início. Então, bom, tomem cuidado aí em fazer a aplicação sozinho, tem muita gente. Porque um outro ponto também, e você viu isso na simulação da entrevista, a entrevista não é só sobre eu saber o que eu vou perguntar, o que o cônsul vai perguntar, mas é você saber exatamente quais palavras você tem que usar, quais palavras você tem que evitar. É muito fácil das pessoas colocarem. Imagina uma entrevista de 10 perguntas, uma entrevista de 3 minutos. Você vai falar lá centenas de palavras. Se você usar uma ou duas palavras erradas, aquilo ali já traz insegurança no cônsul, ele já vai direcionar as perguntas para outro lado e eventualmente vai negar o seu visto. Então, você tem que levar a sua melhor versão, a sua entrevista ela tem que ser perfeita. E você fazer isso sem conhecer milhares de casos, milhares de histórias, e de ter estatística do que o cônsul pergunta, do que as pessoas respondem e de o que está funcionando, o que não está, a chance de você acertar ela é minúscula. Então, tenha a nossa ajuda, a gente pode te ajudar, a nossa mentoria vai fazer toda a diferença na sua aplicação. Então é isso, José, muito obrigado de novo. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que nós fizemos. Nesse vídeo a gente conta tudo sobre o visto de estudante. Então a gente mostra esse passo a passo que a gente está falando aqui, sobre tudo que você tem que fazer para poder aprovar um visto. Assiste que é o vídeo mais completo do YouTube sobre isso. Um abraço e até mais.